Então vamos lá. Nós vamos fazer as correções do caderno de atividades lá da página 19 e depois nem que nós terminarmos tudo, eu vou ajudar vocês a fazer, a gente começa a apostila volume 3. Lá na página 19, caderno de atividades, tem um caça-palavra. E estava dizendo assim: no caça-palavras a seguir, marque os conceitos geográficos e completam corretamente o texto. Podemos não perceber, mas a superfície da Terra está em constante transformação. Isso ocorre por conta dos agentes. Que agentes é esse? Internos. Internos. Agentes internos e externos. São exemplos de agentes internos: terremotos, vulcanismo, além das das dobras. Além das dobras. Além das dobras e que resultam no choque de fratura de placas tectônicas. Aí sim vem placas tectônicas, João. Depois de placas tectônicas. Os agentes externos desgastam as formas de relevo por meio da erosão e do intemperismo. Isso, intemperismo. A ação das águas dos rios, das chuvas e dos mares, das geleiras e dos ventos, além dos seres vivos, incluindo as intervenções humanas. Está entre os principais exemplos dos agentes externos. Então ficou no primeiro quadradinho lá, internos, vulcanismo, dobras, tectônicas, intemperismo, rios, chuvas, geleiras e humanas. E agora, depois, vocês vão procurar onde é que estão os nomes de todos eles aqui. Todos eles aqui bonitinho. Aí eu pedi para vocês fazer também o da página 21. Vocês chegaram a fazer? O de deveres, né? Então vamos lá. Página 21. A página 21 tem ali, ó, complete cada lacuna com R, caso o recurso natural seja renovável, e NR se ele não for renovável. Lembrando que o renovável é tudo que vai se renovar na natureza, e não renovável é aquele que eu pego e ele não vai se renovar. O solo. NR. A água. R. Vento. R. Petróleo. NR. Radiação solar. R. E carvão mineral. NR. NR. Então ficou solo NR, a água R, o vento R, o petróleo NR, radiação solar R e o carvão mineral NR. Segunda, observe a imagem a seguir, ela demonstra o processo de formação do solo. Aí tem a rocha, vai passando o tempo com a chuva, vai começando a ter outros formatos e até chegar no último. Explica o processo de formação do solo. Como que nós podemos explicar esse processo? Alguém tem uma dúvida? Não? Alguém tem alguma... Então vamos lá. É que vai passando o tempo, a rocha, isso há milhões e milhões de anos, isso não acontece do dia para a noite. Esse processo vai ser através do quê? Através da chuva, que ela vai começar a pegar a rocha, o sol, o calor,
a rocha vai começar a se fragmentar e esses pedacinhos menores vão começar a aumentarem. Esses pedacinhos menores vão começar a ganhar um volume maior e até que vai começar a aparecer as primeiras camadas de solo mole e depois, muito tempo depois, vai começar a aparecer as camadas de humus. Que humus é o solo realmente. Lembrando que isso demora milhões e milhões de anos. Não é do dia para a noite. Esse processo de formação do solo, ele demora milhões e milhões de anos. Faz com que por isso que nós não temos solos iguais no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro nós temos diferente tipo de rocha. Nós temos rocha magmática, temos rocha sedimentar e temos rocha magmática. Então, esses três tipos de rochas, cada uma vai dar, com o passar do tempo, vai dar uma formação e vai dar formação de um tipo de solo. Página 22. Observe a imagem ao lado. Aí nós temos uma imagem de uma reserva de desenvolvimento sustentável Mamiruá, lá no Amazonas. Ela mostra um típico solo de várzea na região amazônica, que durante a época de cheia fica alguns meses embaixo d'água. Em relação à origem desse solo, ele é autóctone ou aloctone? Justifique sua resposta. E aí? Que tipo de solo ele é? Lembrando, e na floresta amazônica, nós temos alguns períodos que a água sobe muito. Então, o tipo de solo também vai ter que se adaptar a isso. É um solo que? Aloctone. Como é que vocês sabem que é um solo aloctone? Ele passou por transformações? Isso. E porque lembra qual era a diferença de um para o outro? É que ele não foi transportado ainda. E o outro ele já foi transportado. Então, esse tipo de solo já foi transportado. Em algum período, ele já foi transportado. Porque ele é de um material mais mole. Ele é de rocha sedimentar. Então, ele já foi transportado em algum momento. Em algum momento, ele já foi transportado. E como nós temos uma região onde chove em alguns períodos, e a força da água também vai levar esse solo, é um solo aloctone. E a quarta, observa a sequência de imagens a seguir. Ali nós temos três tipos de imagens, três imagens. O fenômeno mostrado na sequência de imagens, denominado de dolina de colapso, ocorre em terrenos de karst. Sobre esse tema, responda as questões. O que é um terreno de karst? O que significa dizer que é um terreno de karst? É um terreno que tem um buraco embaixo dele? Isso. E lembrando também, João, que ele é de rocha sedimentar. Então ele não é tão duro. Ele já é mais mole. E outra coisa, ele é solúvel em água. Significa dizer o quê? Que quando eu tenho água, esse solo entra em contato com a água, ele vai acontecer o quê? Ele vai ficar mais frágil e ele vai cair. Aí é por isso que acontece isso. E vai chegar uma hora que ele vai estar em contato com a água, que a rocha dele é uma rocha sedimentar, ele vai cair. Aí vai ser lembra daquele buraco que eu mostrei para vocês numa das imagens que eu mostrei, que tinha um buraco bem no meio da estrada, bem na esquina. Então, vai acontecer isso. B. O que pode acontecer quando uma cidade cresce sobre um terreno de karst? O que é que pode acontecer se uma cidade é construída em cima de um terreno daquele? Pode ocorrer uma cratera e
E é muito perigoso? Claro, aconteceu aí formar uma cratera perigoso e pode ocorrer uma tragédia. Pessoas podem morrer, pessoas vão perder suas casas. Então, são problemas que se deve estudar antes de fazer uma casa, para saber qual tipo de solo, qual tipo de rocha que nós temos ali. Página 23, 5. Se por um lado a paisagem kárstica em área urbana merece um cuidado especial, principalmente pelos que planejam o espaço da cidade, há outro aspecto muito interessante e de importante valor turístico, formados nesses ambientes criados pelo intemperismo químico. Sobre rochas calcárias, confira a imagem e responda as questões. A. Que paisagem é essa? Que paisagem é aquela ali que nós temos no lado ali onde está aquelas duas pessoas ali? É um o que ali? Caverna, né, professor? Tá vendo? É uma caverna. É uma caverna. B. Você já visitou alguma paisagem desse tipo? Onde ela se situa e que aspectos se destacam nela? Alguém já foi num lugar desse? Conheceu? Não, professor, só vi na internet. Nunca tiveram em Botuverá? Em Botuverá, Eu nunca fui. em Botuverá, ele tem uma caverna assim. E antes de irem, quem tem fobia, que é medo de ficar em locais assim fechados, não pode ir. Quem tem labirintite, dor de cabeça, coisa parecida, não pode ir. Por quê? Porque é um local extremamente fechado e quente e úmido. Então as pessoas podem ter pânicos. Então não é recomendado as pessoas que tiver algum desses princípios conhecer um lugar desse. É um local extremamente bonito. Já foi no tipo de caverna, só que era uma que vira umas gotas, parece cerâmica. Ah, sei. Só o que que acontece? Só que nós temos que tomar cuidado, porque nós sabemos que tem pessoas que têm fobia. Então, nós temos que respeitar essas pessoas também. Mas é bem legal, quem tiver a oportunidade de conhecer e não tiver fobia, é bem interessante. Sexta, em muitas áreas kársticas de terremoto de karst do Brasil e de outros países, as surpreendentes formações desse relevo, como as cavernas, se encontram ameaçadas por intervenções humanas. Confira as imagens a seguir e ao lado de cada uma delas descreva o tipo de atividade humana que ameaça a existência das cavernas. Aqui nós temos três imagens. A primeira, o que a gente pode colocar ali, naquela primeira? Exploração humana ou exploração turística. Quando se fala de exploração turística, nós temos que entender que o turismo ele é importante como uma fonte de renda, ele é importante como fonte de renda. Porém, nós temos que entender e tem que ser tudo muito bem controlado. Exemplo, cabe 200 pessoas, eu vou lá e vou querer colocar 400. O ambiente não vai aguentar tantas pessoas. Então tem que ser um local controlado. Segunda, aquela... Uma cratera? Não entendi. Uma cratera? Um buraco? Isso, nós podemos dizer ali que é uma ocupação onde não era para ter aquela cratera. Aquela cratera que está ali demonstra para nós que não era para ter aquelas casas ali embaixo. Mas tem, né, professor? Tem, mas não era para ter. E a última, o que nós podemos dizer ali? É uma exploração mineral.
onde o ser humano está explorando as minas para tirar os minerais. Página 24. Sétima. Observe o bloco diagrama ao lado. Aí nós temos um bloco diagrama que vai mostrar para nós as formas de relevo ali, daquela região. O relevo de uma região também pode interferir no uso do solo para as atividades agrícolas. Para me plantar, assinale um X no local em que não se deve utilizar máquinas agrícolas ou mesmo fazer cultivos. Aonde que eu não devo fazer cultivos ali? Nas cachoeiras? No morro? Isso. No morro. Na cachoeira, pertinho da cachoeira ali. No morro. E por que Pode que... desmoronar, né? Isso. A resposta da segunda é essa. Justifique por que você assinalou esse local. Porque pode desmoronar. Por quê? E porque tem água ao lado, né? Vai Isso. molhando e vai amolecendo a terra. Isso mesmo. Então, é um problema a gente tá fazendo agricultura ali. Porque pode acontecer isso? Pode desmoronar. A água passando todo dia ali, os minerais do solo podem começar a ficar mais fracos e desmoronar. Oitava. Observe e compare as duas imagens que mostram o deslizamento de terra. E nós temos duas áreas. Em Teresópolis. Lembrando, para quem não conhece Teresópolis, Teresópolis é uma região serrana do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E nós temos esse tipo de solo. Então, nós temos um problema sério em Teresópolis, porque quando chove muito, ou chove o que o solo aguenta, podemos ter deslizamento de terra. Que diferença você identifica entre os dois locais afetados por deslizamento de terra? Primeira coisa, o que a gente pode notar aqui nesses dois locais, onde temos esse deslizamento? Que uma área cheia de árvore e outra tem habitação humana? Isso. É só morro. Isso. Uma nós temos só vegetação, temos só árvore. A outra não, a outra nós já temos casas, já temos homens, já temos a presença do ser humano ali. Então, uma nós temos árvores, temos uma floresta ali, uma vegetação, e a outra nós já temos a presença do homem. B. Quais são as condições que favorecem a ocorrência do deslizamento de terra na região sudeste do Brasil? Que condições que favorecem o deslizamento de terra ali naquela região? Solo? Não entendi. Chuva? O solo? Chuva, o tipo de solo e a declividade. Então, E onde as pessoas habitam? isso. Então, vai ser o solo, muita chuva e o tipo de solo. Porque vai fazer com que porque as pessoas que moram nesses locais, eles vão ter e tem a declividade que vai fazer com que quando chove acima do que o solo ele vai conseguir suportar, ele cai. Dá o chamado deslizamento de terra. E a C, de que forma a interferência humana aumenta a chance de ocorrer deslizamento de terra em encostas? De que forma o homem... Porque elas matam os locais. Isso. Morando em locais que não são adequados, retirando a vegetação. Aí, a partir do momento que eu retiro a vegetação e deixo o solo exposto, a erosão ela vai ser mais rápida. O processo erosivo vai ser muito mais rápido.
Página 25, nona. Observe a manchete de jornal e a imagem a seguir. Aí nós temos a cidade de Mariana, que ela conta a historinha para vocês. 1 ano de Mariana. O maior desastre ambiental do Brasil deixa duras lições. Faça uma pesquisa sobre o desastre ambiental que afetou a bacia do Rio Doce, Minas Gerais e o Espírito Santo, em novembro de 2015. Anote as principais informações seguindo o roteiro. Imagine que você fosse fazer um roteiro naquela região. A. O que ocorreu ali naquela região? Rompimento de uma... Barragem. Isso, rompimento de uma barragem. Foi um rompimento de uma barragem que aconteceu aquele... B. Que lugares foram atingidos e quais foram as populações mais afetadas? Foi no distrito de Bento Rodrigues? Isso, do distrito de Bento Rodrigues e todo o percurso do Rio Doce. O distrito de Bento Rodrigues e todo o percurso do Rio Doce. O Rio Doce, ele foi afetado diretamente, principalmente os pescadores e os peixes. E C. O que deve ser feito em favor da população afetada e que cuidados devem ser tomados para se evitarem desastres semelhantes a esse? O que deve ser feito para a população que foi afetada diretamente? Eles têm que pagar um dinheiro para ela Isso, pagar uma indenização. Isso mesmo, pagar uma indenização para eles. Para reconstruir a casa? Isso, para eles reconstruírem isso. Se paga uma indenização para eles reconstruírem a casa. E ter uma maior fiscalização dos órgãos competentes com as mineradoras. E ter uma maior fiscalização dos órgãos competentes com as mineradoras. Essa região, ela teve que ser isolada, porque aqui ainda nós temos muitos rejeitos de minerais. E sem contar também que nós perdemos muita biodiversidade. Plantas e animais. Foi perdido. 10ª. Página 26. Confira no planisfera a seguir as principais rotas mundiais de transporte de petróleo. Ainda temos o petróleo, da onde que ele sai, para onde que ele vai. As flechas mais grossinha é que sai mais. Quanto mais fininha, menos está saindo. Aí nós vimos ali no Brasil, indo para os Estados Unidos, lá do Oriente Médio. Então é uma festa de petróleo e produtos derivados do petróleo. As rotas mais utilizadas pelos petroleiros, navios que transportam petróleo e seus derivados, tornam-se áreas sujeitas à ocorrência de vazamentos de óleo e outras formas de poluição. Com base no mapa, identifique as questões a seguir. Ali está dizendo o navio, por onde que ele vai passar, e que ele também leva com ele sujeira, poluição. A. 3 importantes áreas de exportação, venda de petróleo. 3 áreas ali onde vocês vê, onde temos o maior número de exportação de petróleo. Oriente Médio, Norte da África? Isso, Oriente Médio e Norte da África. Lembrando que o Oriente Médio é o maior produtor de petróleo do mundo. B. 3 importantes áreas de importação, de compra de petróleo. Estados Unidos. Estados Unidos e Japão. 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 E vocês também podem colocar Europa.
como um todo. Europa. Estados Unidos, Japão e Europa como um todo. Porque lá eles constroem tipo plástico, pneus, essas coisas. Uhum, Cidade é, isso mesmo. E C, Japão, Japão, Estados Unidos e Europa. C. 3 mares ou trechos de oceanos muito utilizados como rota de transporte de petróleo. Aí eu estou querendo saber os mares. Qual que a gente pode colocar aqui? Ou oceano. Tanto faz. oceano, Atlântico é um. Podemos colocar o mar Mediterrâneo. O Oceano Índico. Também pode ser, porque vai lá para o Japão. Entre o Índico e o Pacífico ali também pode ser colocado. Então, esses 3. Página 27. 11ª. Faça uma pesquisa sobre os recursos naturais para descobrir as respostas às questões a seguir. A. Assinale um X nos principais recursos naturais extraídos em seu município ou na sua região. Aí nós temos recursos minerais, recursos florestais, animais, pesca, caça e pesca. Aqui na nossa região, qual é o principal recurso extraído? Pesca. Pesca. E nós temos também alguma coisinha sobre recursos minerais. Que se quando vocês... Porque ali no Morro do Cambirela, ali tem uma extração de minerais ali. De pedra. Então ali nós podemos colocar 2. A pesca é importante? É. Mas a pesca é mais importante do que a extração. B. A extração de recursos naturais, em geral, causa impacto no ambiente. Imagine que você e seus colegas de escola organizaram um grupo ecológico e estão denunciando um problema ambiental causado pela retirada excessiva ou desordenada de recursos naturais. Para isso, vocês devem realizar um estudo de impacto ambiental referente ao problema que vocês constataram. Aí era se vocês organizassem um grupo e vocês fossem fazer um relatório de impacto ambiental. O que é um relatório de impacto ambiental? Relatório de impacto ambiental é um relatório onde vocês vão colocar, descrever o porquê que essas atividades estão impactando no meio ambiente e quais serão as consequências se nada for feito. Exemplo, nós pegamos a pesca. Se nós começarmos a pescar o ano inteiro, todas as espécies de peixe que nós pescar, nós vamos ter... a maioria é extração. Exatamente. Era isso que eu queria que vocês falassem. Porque se nós começamos a pegar essas espécies sem respeitar o período de reprodução, sem respeitar o tamanho, num ano nós íamos pegar um monte de peixe. No segundo ano, ia ser bem pouco. E a chegar no terceiro ano, nós quase não iríamos pegar peixe e muitos iam entrar em extinção. Porque nós não estamos respeitando o tempo de reprodução deles. E quando nós falamos de... Por isso que tem quem é pescador, filho de pescador, ou vô é pescador, ou alguém conhecido é pescador, sabe que tem o chamado defeso. O que é o defeso? Defeso é aquele período onde não se pode pescar. Se a polícia ambiental pegar tu pescando, tu ganha uma multa. Porque é o período que tem ali para deixar
a espécie para se reproduzir. Por incrível que pareça, foi preciso criar uma lei, multar as pessoas para conscientizar as pessoas que não se pode pescar algumas espécies o ano inteiro. Aí aqui ia ter uma ficha, ficha simplificada do estudo de impacto ambiental. Aí a descrição do problema ambiental. Qual ia ser, nós fôssemos pegar o peixe. Qual é a descrição? Uso ou captura do peixe o ano inteiro. Ia capturar o peixe o ano inteiro, não ia ter um problema. Ia ter um... Segunda, recursos naturais extraídos ou afetados. O que nós vamos extrair? Os peixes. E qual que vai ser afetado? Todo o ecossistema. Os recursos extraídos ia ser o peixe. E os afetados ia ser o ecossistema. O ecossistema ia ser. Porque se eu pego muito peixe, isso quer dizer que o ecossistema daqui a pouco não vai fechar bonitinho. Alguém vai ficar sem comida. Localização da área afetada. Aí nós vamos colocar município de Palhoça, faixa litorânea ou faixa costeira. Faixa costeira do município de Palhoça. Consequências para o ambiente e para a população local. Qual ia ser o principal problema para o ambiente? Iria faltar peixe para a população local, ia faltar peixe. As peixarias iam fechar? Iriam, ou iriam ter que buscar peixes de outros lugares. Porque o peixe daqui não iria ter mais. Pode ser também. E orientações para acabar com os impactos ambientais no ambiente ou diminuí-los. O que é que nós iríamos ter que fazer? Ter períodos de pesca. Nós iríamos ter períodos de pesca. Exemplo. Ô professor, você sabe aquela lagoa que tem na Unisul? Aquele lago ali, né? Tem um período que podia pescar antes. Isso. Por que teve um período que podia pescar? Porque os peixes estavam se reproduzindo tanto e que estava morrendo um montão. Isso. Aí eles liberaram para eles um período para eles poderem pescarem. Agora que tudo voltou ao normal, agora eles já não deixam mais. Por quê? Porque agora já está tudo bonitinho, já está tudo organizadinho. Mas se não, voltava. Pode, daqui a pouco eles podem começar a se reproduzir muito rapidamente, eles podem liberar? Pode. Mas, a princípio, não.